Primeiramente, quero dizer que é motivo de alegria. Primeiro, por estar na presença de Deus. Esse é o mais importante de todos. Segundo, por ter a oportunidade de estar palestrando, né? Glórias a Deus. Desde já quero agradecer o pastor Marcos, pastora Vanessa, muito obrigado. Aleluia, Jesus! Pela oportunidade. E nessa palestra nós venhamos aprender, desenvolver, ajudar pessoas, que o importante é a vida. Eu costumo dizer que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos zelar pela vida daqueles que estão ao nosso redor. A importância da minha vida é muito grande, então preciso estar bem para cuidar de pessoas que estão ao meu redor, porque nós estamos vivendo em um cenário em que muitas pessoas que estão ao nosso redor não sabemos ao certo como ela está por dentro. Até conversamos, até sorrimos muitas das vezes, mas não sabemos como está o interior dessa pessoa, certo? E muitas das vezes, quando alguém chega para conversar conosco, nos trazendo uma situação diferente, nos trazendo um assunto mais delicado, como vamos nos comportar diante disso? Como vamos falar? Como vamos interagir com essa pessoa? Para que ela venha ter, né, uma vida espiritual primeiramente ativa e também a saúde mental, né? Agora nós vamos estar falando aqui também. A bênção do meu computador não está ligando. Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia primeiro em Provérbios. Glória a Deus. Provérbios, no capítulo número 17, né? Glória a Deus. Provérbios, capítulo 17, no versículo de número 22, né? A qual é a base bíblica desta palestra, em nome de Jesus. Quem achou, dá um dado de glória para Jesus, amém? Glória a Deus! Aleluia. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus? Em 1, 2, 3. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aleluia. Bate palma para Jesus. Irmão, essa palestra ela é sobre depressão e suicídio. Só que eu não quero que o ambiente, né, fique pesado, até porque nós queremos estar ajudando e conscientizando, amém? A respeito da depressão e suicídio, para que não ficar com aquele né, ambiente de morte. Ou seja, nós estamos aqui aprendendo. Não quero que ninguém saia daqui e se mate ali, não. Quero que você saia, né, aí consciente de que, né, a gente tem que estar sorrindo. Estamos falando de assunto muito sério, mas também precisamos estar extrovertido, né? Em nome de Jesus. Eu queria começar fazendo uma dinâmica aqui. Queria 2 pessoas aí para me ajudar. 2 voluntários. Cadê? 2 voluntários aí. 2 voluntários. Quem pode vir? 2 voluntários. Ó, Adailson e Edilvan. Aplauda Jesus aí, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Adailson e Edilvan. Olha, dupla, hein? Dupla abençoada, hein? Meus irmãos, presta atenção. Isso aqui é algo muito importante.
Divide aí essa folha entre vocês dois. Pode rasgar ela no meio. Divide ela entre vocês dois. Cada um vai pegar uma caneta aqui. E vocês, não que seja verdade o que vocês vão falar. Se for, depois a gente conversa, né? Mas não que seja verdade. Mas eu quero que vocês escrevam aí algumas palavras que você acha que poderia chegar a me ofender. Pode usar termos que não sejam chulos, né? Ou estarmos em um ambiente que não podemos falar essas palavras, né? Então, que não sejam termos chulos. Use algumas palavras assim, Eleazar, você é muito feio. Isso é calúnia, né? Mas, então, eu quero que vocês escrevam aí nesse papel palavras que talvez vocês iriam me deixar constrangido. Certo? Que, como eu estou pedindo, eu não vou ficar, tá? Então, já pode ficar tranquilo, né? Mas ele pode escrever. Escreve aí. E quando vocês acabarem de escrever, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês amassem esse papel. Aí os dois colocam a mão para trás e trocam aí entre vocês. E depois vocês vão jogar esse papel para mim de novo, tá bom? Vai escrevendo aí. Meus irmãos, Provérbios, capítulo de número 17, no versículo de número 22, ele está falando um versículo aqui muito importante. Por quê? Porque o coração alegre é um bom remédio. E quando nós vamos falar de coração, nós não estamos falando desse órgão que bate aqui desse lado do nosso peito, porque o coração realmente está aqui, da onde saem todas as diretrizes para os movimentos do nosso corpo e também ações, pensamentos, tudo sai daqui. Ou seja, quando nós estamos falando que o coração alegre é um bom remédio, nós estamos falando de uma mente saudável, estamos falando de uma mente alegre, de uma mente feliz. Você quer ver, eu vou usar uma pessoa aqui como exemplo. Eu conheço um rapaz do meu trabalho que ele não é evangélico, mas imagina um homem que você nunca viu ele triste. Ele não é evangélico, ele é até espírito, mas você nunca vê esse homem triste. Ele está sempre sorrindo, falando coisas, né, que a gente muitas das vezes olha e fala, meu Deus, tenha misericórdia dessa alma. Mas nós olhamos e vemos, rapaz, essa pessoa nunca ela fica triste. Por quê? Porque a mente dela está voltada com uma alegria. Ou seja, a mente dele está voltada com aquilo que traz o bel prazer para ele. Ou seja, quando nós estamos com a mente focada em um objetivo, é mais fácil vivermos alegre diante da presença de Deus, trazendo para o povo cristão, que é eu e você, nós vamos estar vendo o quê? Quando a mente do cristão está voltada para Jesus, oh glória, o coração, aleluia, é o melhor remédio, a alegria, o melhor remédio, ou seja, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, oh glória, ou seja, se eu estou cada vez feliz com o meu Deus, isso é sinal de quê? De que eu estou focado. É sinal de que não é qualquer situação que vai me abater. É sinal de que não é qualquer frase que vai me abater. Aleluia. Então amassa esses papéis. Amassa o papel aí, coloca a mão para trás. Vocês dois aí, mistura esses papéis aí entre vocês. Agora, mistura esse papel entre vocês. Vou olhar não sei quem escreveu qual, quem escreveu o quê, mas eu vou pedir para vocês pegarem esse papel e jogar em mim. Só não acerta com gosto, né? Mas joga em mim, pode jogar. Olha só. Eita! Jogou mais forte, né? Dá isso? É isso. Dá isso, né? Esses baixinhos daqui. Olha.
nesse papel aqui, está escrito assim, ó, você não pode, você não vai conseguir, não vai, tá difícil. Quem escreveu isso aqui? Vem cá, fica aqui do meu lado aqui. Segura esse papel assim, isso. Esse papel que eu vou mostrar lá no povo. Quem que é daí você escreveu, gente? Jesus! Gente. Caloteiro! Rapaz! Ele veio com tudo, né, gente? Sem graça! Ignorante! Malvado! Estúpido! Eita, meu cara! Dá uma salva de palmas pro meu irmão, né? Olha só! Meus irmãos, agora eu vou pedir para eles, devolver o papel para mim da mesma maneira que eu dei para eles. Você vai conseguir? Não. Olha o intuito da palestra. Muitas das vezes, nós estamos indo para as pessoas de coração aberto, contando uma página em branco, para essa pessoa escrever uma história juntamente contigo, e muitas das vezes, pelo sentimento das pessoas, não estou dizendo que são de vocês, mas pelo sentimento da pessoa, olha o que você recebe em troca. Essa ainda tá boa. Eu vou chamar para ensinar. Olha o que você recebe em troca. É isso, irmão. Caloteiro, sem graça, ignorante, malvado. Hã? Não, graças a Deus, obrigado. Ou seja, meus irmãos, qual é o intuito aqui? É mostrar que a palavra ela tem um poder tão absurdo que ela consegue. Imagina se realmente o que eles estão falando sobre mim fosse verdade. Imagina como que eu iria sair daqui. Agora, é muito fácil puxar para mim. Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês agora, se essa mensagem fosse para você, qual seria a sua atitude? Como você iria sair daqui hoje? Como seria a sua mentalidade? Por quê? Porque como estamos em um ambiente a qual chamamos a casa de oração, a casa de Deus, nós não esperamos receber tal palavras. Mas infelizmente, no meio evangélico, estou falando em modo geral, o que mais está acontecendo são pessoas que estão entrando em depressão através de insultos, através de palavras, através de maltratos, através de quê? Porque nem todo mundo está confortável ou apto para receber pancada. Nem todo mundo está se sentindo forte para receber a pancada que eu levo, a pancada que o pastor leva, a pancada que a pastora leva. Talvez se eu receber a pancada que o pastor leva, eu não vou suportar. Se o Adailson receber a pancada que eu leve, talvez ele não vá suportar. Então o que essa dinâmica aqui está nos ensinando? Que eu, antes de falar, eu preciso entender o cenário da vida do meu companheiro. Aleluia! Antes de eu expressar aquilo que eu tenho vontade de dizer, justamente eu tinha que parar e pensar, rapaz, será que hoje está um dia bom para ele? Será que ele hoje acordou bem? Será que o cenário da família dele está tudo bem? Será que a vida espiritual dele está ativa? Porque muitas das vezes, através da nossa palavra, nós não pensamos que nós podemos matar ministérios, podemos matar a pessoa espiritualmente e até levar essa pessoa a entrar no estado de depressão, que é a qual nós vamos começar a explicar agora. Amém? Pode dar uma salva de palmas para esse grande irmão que vai
nós começamos a nos importar com aquilo que as pessoas elas estão passando, fica mais fácil da gente entender os cenários. Por muitas das vezes nós gostamos de falar muito, mas no cenário, geralmente, onde você precisa entender o que a outra pessoa está falando ou o que a outra pessoa está passando, o cenário não é você falar, o cenário é você ouvir. É ouvir. Então vamos lá. Sobre depressão. Segundo a OMS, tem mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Isso é no mundo. Ou seja, entre essas pessoas, nós vamos ver evangélicos, vamos ver católicos, vamos ver espíritas, vamos ver pessoas que estão no tráfico, pessoas que estão na milícia, na polícia. Por quê? Porque a depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica. Ou seja, ela é uma doença que ela vai chegar até a pessoa por alguns fatores, por alguns motivos. E o que me deixa pensativo sobre a depressão é porque é um sentimento, é uma doença que ela é crônica, só que nós vamos ver, que eu até quero entrar agora nesse assunto, é porque muitas das vezes, qual é a área que o diabo ele vai tentar atingir a sua vida? Certamente, se você estiver bem espiritualmente, mas se na tua casa você não estiver bem com seu esposo, ele vai querer atacar o seu casamento. Se por acaso o seu casamento estiver bem, mas a tua vida espiritual não estiver muito ativa, certamente ele vai atacar na sua vida espiritual. Se por acaso você está muito bem em casa, está com a tua vida espiritual bem, mas não está em concordância com o seu pastor, com a sua pastora, o diabo ele vai atacar justamente nisso. Por quê? Porque é o seu momento de fraqueza. É aonde você está dando a legalidade para ele entrar. Certamente ele vai agir nos lugares aonde ele acha-se confortável. E quando se fala de depressão, através de ser uma doença que ela é psiquiátrica crônica, nós vamos ver também que tem ação do inimigo por detrás. Deixa eu frisar aqui, não podemos colocar a depressão como coisa do diabo, mas o diabo ele atua também. Por quê? Porque é um momento que você se encontra mais frágil, é um momento que você se encontra mais vulnerável. Ou seja, a pessoa que sofre de depressão, eu tenho relatos realmente vividos, não por mim, mas por pessoas próximas de mim. E a pessoa que ela sofre depressão, ela chega num cenário tão terrível, quando é a depressão profunda, ela chega num cenário tão terrível que muitas das vezes ela não tem força para levantar de sua cama, ela não tem força para sorrir, ela acha que a sua vida não tem solução, ela acha que a sua vida já não tem mais jeito, ela acha que já não tem mais saída. E cá para nós, se eu chegar para você agora e falar, olha, a minha vida já não tem mais solução, certamente você vai olhar para mim e vai dizer o quê? Mas Eleazar, você é um presbítero da casa do Senhor, você é um conhecedor da palavra, Eleazar. Eleazar, você sabe muito bem o que diz a palavra, só que na realidade eu estou mal por dentro. E quando atinge aqui, só Deus vai tirar. Aleluia. Quando atinge o coração, é só Deus que pode estender a mão e arrancar. Por quê?
Porque é um cenário tão delicado, é um cenário tão difícil, e a depressão, ela é uma tristeza profunda. Ela se trata de uma tristeza profunda. E aí eu quero explicar para os irmãos aqui. Uma coisa é você se sentir triste. Quer que eu te dou um exemplo? Se sentir triste. Eu estou aqui e eu recebo uma notícia. Olha, Eleazar, a partir de hoje você está desempregado. Você não vai mais estar participando da empresa. Ou seja, eu vou ficar triste ali e eu vou ficar realmente, uma noite triste. Eu posso ser até 1 ou 2 dias. Isso é uma tristeza. Só que essa tristeza, ela vai ter vais e vem. Ou seja, ela pode chegar de manhã, eu posso lembrar, ficar triste, só que agora eu encontrei um afazer. E esse afazer, o que que eu vou fazer? O que eu gosto? Não, eu gosto de jogar um futebol. Então eu saio, jogo futebol e eu esqueço que eu estou desempregado. Eu saio, vou para um salão de beleza fazer meu cabelo, eu esqueço que eu estou desempregado. Eu saio, Brigitte? Eu saio, vou lá fazer minha academia, balançar meus músculos, ficar forte, musculento, E eu esqueço dos meus problemas. Eu esqueço que eu estou desempregado. Aleluia. Eu esqueço que eu estou com uma pessoa que às vezes está doente lá. E depois ela vai voltar, só que vai voltar mais fraca. Por quê? Porque você já está acostumando. Você já está acostumando de que, eu estou desempregado, mas eu tenho força para me buscar um novo emprego. Aleluia. A tristeza profunda, ela é diferente. A tristeza profunda, ela começa a te atingir e vai te atingindo um dia, você já fica abatido, chega no outro dia, você já não tem ânimo, chega no outro dia, você já não tem perspectiva. A tristeza profunda, ela é dessa forma, ela chega na tua vida, no dia, acordei, você já lembra, já vem na sua mente as dificuldades, os problemas, já vem na sua mente tudo aquilo que vem de ruim, já vem logo de manhã, já vem na sua mente, aquela serra, e aí chegou e você não consegue esquecer. Se você sair e você for jogar um futebol, você vai lembrar dos seus problemas ainda mesmo jogando futebol. Se você sair e você for para um salão com tristeza profunda, é mais fácil ainda, muitas das vezes, você deixar as pessoas que estão ao seu redor tristes também. Por quê? Porque a pessoa não consegue dar um sorriso. E quando ri, e quando dá um sorriso, dá aquele sorriso forçado. Aquela coisa assim, se você vê as canjicas, quase não aparece as canjicas. As canjicas quase não aparecem. Então, a tristeza, ela é uma coisa. Aleluia. A tristeza profunda já é outra história. Quando estamos falando de tristeza profunda, entramos no quadro de depressão. E é aí que eu quero também entrar a respeito da depressão espiritual. Por quê? O que é depressão? A depressão é uma tristeza profunda que se manifesta na maior parte do dia por longos períodos. E Eleazar, o que é a depressão espiritual? A depressão espiritual, ela acontece, a depressão espiritual ela é diferente. Depressão espiritual é outro cenário, tá? Entenda, a depressão, que é uma doença psiquiátrica crônica, ela é uma coisa, porque ela está atingindo o seu físico. Agora, quando estamos falando de depressão espiritual, já é outro sistema. Por que outro sistema? Porque a depressão espiritual acontece por falta de intimidade com Deus. Aleluia. Por que intimidade com Deus?
A pessoa, para chegar num cenário de depressão espiritual, ela tem que estar realmente cometendo um erro. Por quê? Porque quando eu vou contar aqui uma experiência aqui que ela é muito forte. Um certo amigo meu, eu conheci ele, né, no trabalho, e ele estava me contando um pouquinho da história dele. E ele falou assim: Eleazar, eu era pastor, olha só, ele era pastor. E ele chegou para mim e falou assim: Eleazar, hoje eu estou desviado. Eu falei: mas por quê? Lá, olha o que aconteceu. Eu estou na igreja, estou lá na igreja, eu era pastor, tudo mais, tinha meus membros, e chegou uma membra, começou a conversar comigo e acabou que eu caí com ela. Olha que coisa tremenda. Eu caí com ela. Só que ficou encoberto. Ninguém descobriu. A igreja não descobriu. Os irmãos não descobriram. Minha família não descobriu. Então, para mim, estava tudo bem. Só que passou-se um tempo. Passou-se aqueles 9 meses, que vocês sabem muito bem do que estou falando. Passou-se aqueles 9 meses, aproximando ali uns 4, 5 meses, descobriram que ela estava grávida. Só que como que ela está grávida, se o marido dela não pode gerar? Meu Deus. E aí o que acontece? Esse pastor, ela vai, pega o microfone na igreja, olha só, pega o microfone na igreja e fala assim: olha, eu tenho que contar uma bênção para os irmãos. Olha a bênção que ela contou aqui. Misericórdia. Eu estava pedindo um filho a Deus, Deus me deu um filho do pastor. Meu Deus. Misericórdia. Imagina como que esse pastor teve que sair da igreja correndo, porque o marido dela queria bater nele dentro da igreja. Ou seja, ele escondeu um pecado e isso levou com que ele entrasse numa depressão espiritual e também psiquiátrica crônica. Porque além de atingir o corpo físico, atingiu a mente e atingiu a comunhão com Deus. Ou seja, nunca queira perder a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é o principal objetivo para o crente estar inabalável na presença e na palavra do Eterno. Sem comunhão com Deus, o crente fica depressivo. Aleluia. Gente, às vezes a gente entra nas igrejas que parece que é a depressão pura. Jesus, é você falar e o povo não dá um glória, não esboça nada, fica assim, ó. Meu Deus. Daqui um tempo você vai chegar na igreja que vai ter cada um em cada canto, ó. Vai ter um lá, outro aqui, todo mundo, ó, afastado. Por quê? Porque o que tem de crente que sofre depressão espiritual dentro da igreja e não fala para o pastor, não é brincadeira não. A depressão espiritual, ela está assituada, eu não estou nem falando do suicídio, estou falando só de depressão. A depressão espiritual, ela está assituada na comunhão com Deus, sim ou não? Sim. E como que eu mantenho a comunhão com Deus? A comunhão com Deus eu mantenho através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, através da obediência. Aleluia. Comunhão com Deus, através do amor ao meu próximo, comunhão com Deus. Você Aleluia. o que está interligado à depressão espiritual é dessa forma. É crente que já não ora,
é crente que já não jejua, é crente que já não lê a Bíblia, Meu é Deus, crente que já não tem mais nem vontade de levantar de madrugada para orar. É crente que se alguém falar alguma coisa com ele dentro da igreja, ele vira a cara. Aleluia. Pastora falou comigo. Da glória. Tá depressivo espiritualmente. Pastor chamou minha atenção. Desculpa, ele é doido? Chamou minha atenção? Não, aqui não. Obediência, comunhão com Deus, intimidade, leitura da palavra, jejum, oração, principalmente a comunhão com Deus, ela te blinda de certos, como que eu posso dizer, certos combates que vai chegar até você, e você tem que estar preparado para estar lutando com esses combates. Amém? Amém. Então vamos lá. A depressão espiritual está interligada ao quê? Pessoas que estão erradas realmente e não contam o seu erro para pessoas que podem realmente ajudar. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, Deus. Segundo, a sua liderança, sempre. Por quê? Porque se isso daqui é real, gente. Isso daqui acontece mesmo. Deixa eu perguntar aqui, para cada um assim, meus irmãos, levanta a mão aí, quem conhece algum crente que já passou para vocês, que estava errado e assim tomou citação, mesmo assim. Levanta a mão aí, quem já ouviu? Olha aí. Por quê? Porque já não está nem mais ligando. O pensamento dele está em agradar o homem e está desagradando a Deus. Aleluia. Até mesmo pode estar, olha, o que eu vou falar aqui é muito sério. Esse é um assunto sensível. Não tem como eu falar e não tocar. É sensível. Até mesmo pode estar cantando, pode estar pregando, mas não tem intimidade com Deus ali, Aleluia. Aleluia, Deus. Às vezes pode estar na igreja, realmente, de paletó, de gravata, só que ele por dentro já está morto há muitos anos. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque perdeu a essência, porque perdeu a intimidade, porque perdeu a comunhão com Deus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Pessoas que realmente até estão dentro da casa, irmãos. Só que por falta de falar uma palavra, me perdoa, ela continua se corroendo por dentro. Meu Deus, aleluia. Você quer ver uma coisa terrível? É você remoer as coisas. Quem aqui já remoeu? Ah, Jesus, não vou nem perguntar. Vou nem perguntar. Tem gente que está remoendo ali, né? Às vezes até coisas boas. Mas também tem pessoas que é terrível, gente. Tem pessoas que é terrível. Da glória. Eu vou usar os pastores como exemplo. Posso? Ficar usando vocês como exemplo? Posso? Você quer ver? O pastor Glória a chega pro presbítero Eleazar. Chega pro presbítero Eleazar e fala: presbítero? Não, fala igual eu. Meu filhinho, olha só. Eu não gostei da palestra, não. Aleluia! Essa palestra que você deu aí, você nunca mais vai fazer palestra. Você não vai mais fazer essa palestra, não, meu filho. Meu Deus, aleluia. Aí eu olho pra ele. Amém. Vou embora. Só
Só que eu queria falar para ele algo. Eita, Jesus. Eu queria falar para ele algo. Imagina, pastor, eu nunca ia falar isso não. Mas imagina se eu tivesse a vontade de falar para ele, pastor, não estou nem aí com a sua opinião. Aí, era uma coisa que eu gostaria de ter falado, só que eu me calei. E aí eu estou indo para casa e estou lembrando dele falando, não gostei do pai. E eu estou imaginando na minha cabeça, dizendo para ele, eu não estou nem aí. E eu fiquei remoendo aquilo. Fiquei remoendo lá. Pastor falou aquilo, mas eu tinha que ter falado. Mas eu queria ter Meu falado. Deus! Mas eu queria ter. Isso aqui eu estou trazendo na brincadeira. Mas o que tem de crente que remoe, aleluia. Meu Deus! O que tem de falar para pastor, para pastor. Aleluia! Sabe, olha aí para mim pensar no meu filho. O que tem de gente, meu Deus. Tá vendo aí? A reunião de obreiro. Os obreiros saindo tudo, né, pastor? Por que eu não falei isso? Já viu que na próxima reunião, já vamos ficar dentro. Então, você, quando estamos falando de remoer, ela vai estar interligada ao remorso, né? Porque, eu tinha que ter falado isso, mas eu não falei. Você quer ver? Eu fui uma vez no psicólogo. Por quê? Eu era dirigente de uma congregação, a minha vida estava realmente uma turbulência muito grande na época. E eu falei, rapaz, eu não estou conseguindo mais fazer as coisas, me organizar. E realmente tudo que as pessoas falavam para mim, eu ficava calado, ficava quieto, ouvia, deixava, não respondia muitas das vezes. Aí eu fui no psicólogo. Quando eu cheguei lá no psicólogo, conversei com ele, expliquei para ele a situação e falou, meu filho, posso falar uma coisa para você? Sabe por que você está assim? É porque muitas das vezes você tem deixado de falar algumas coisas. Mas você não vai usar isso para sair com depois o pastor vai pegar no meu dedo. Você está induzindo o irmão. Está induzindo o irmão. Meu irmão, isso é para mim, é azar. O psicólogo falou para o presbítero, é azar. Para mim. Você tem que falar, meu filho. Quando alguém falar alguma coisa para você, saiba filtrar e dar uma resposta adequada que você eu ouvi aquilo, só que eu usei da maneira que você está pensando aí. Quando eu saí de lá, todo mundo que vinha falar comigo, eu pá! Só! Meu Deus! Vinha falar comigo, eu respondia na lata. Não gostei, eu também não gostei, vai ficar por isso. Eleazar tem que fazer isso, eu não vou fazer, pronto. Ou seja, tudo que eu queria falar, eu respondia na lata. E isso também me fez mal. Porque o fruto do Espírito estava onde, né? Não é verdade? Olha aí, ó. Vai dando glória aí por essa palavra. Glória a Deus! Por quê? Porque quando eu saía do meu sentido de mansidão, como diz o fruto do Espírito, foi errado. Ou seja, depois eu comecei a aprender que eu preciso filtrar as coisas para falar. Quando alguém vem falar algo que eu não gosto, às vezes eu até não dou uma resposta, mas eu vou, saio de perto, penso, aí analiso a melhor resposta. Aí depois sim eu chego na pessoa e falo, aquele negócio que você falou comigo lá, mas por que a gente não faz desse jeito? Por que a gente não fala assim? Por quê? Porque quando nós estamos falando, né, de resposta, realmente estamos falando de pessoas. Tanto tem eu aqui, tanto tem o ser humano do outro lado. Eu quero saber de você. Quem aqui sai de casa pensando assim, hoje eu vou humilhar alguém? Quem aqui sai de casa falando assim, hoje
eu vou acabar com a vida de alguém falando alguma palavra. Ninguém sai com esse pensamento, porque é ser humano. Só que tem situações na nossa vida que muitas das vezes Deus nos coloca em um cenário realmente para nos provar. Olha, eu quero entender como que o meu filho ou como que a minha filha vai se sair nessa situação. E se você não tiver a sabedoria de filtrar, de conversar, de falar, em um cenário que Deus te colocou para cuidar, você vai matar uma alma. Em um cenário que Deus te colocou para ajudar, você vai fazer com que essa pessoa cometa um suicídio. Quer ver um exemplo? Eu tinha um amigo, ele até, ele é uma benção na minha vida, o Edivaldo. Ele trabalhou comigo muitos anos, ele era técnico de segurança. Inclusive foi ele que me deu esse texto aqui, e ele que me ensinou muitas coisas a respeito desse tema. E ele falou uma coisa comigo que até hoje eu lembro. Ele falou: olha, eu fui no velório de um amigo meu, se eu não me engano foi o pai ou a mãe do amigo dele que morreu. E ele chegou do lado, vem aqui, Miguel, vem cá. Vem aqui. Rápido, meu. Tá desanimado? Olha só, vem aqui. Aí ele falou que estava aqui o amigo, e era ele. Ele chegou, ó, abraçou o amigo dele e ficou abraçado. No velório, abraçado aqui, ó. Ficou olhando pra mim. Aí o amigo dele olhando para ver se ele falaria alguma coisa. E ele aqui, ó, continua abraçadinho, ó. Abraçado. Aí o amigo dele olhou para ele e falou: você não vai falar nada, não? Ele falou: meu amigo, se eu falar alguma coisa, se eu tiver o poder de falar alguma coisa, vai curar o sentimento de dor que você está sofrendo? Ele falou: não. Ele falou: mas o meu abraço, eu tenho certeza que vai Aleluia, Jesus! Aleluia. Ou seja, tem cenários que Deus coloca a gente, não é para a gente falar. Porque tem gente que fala tanto, que fala mais do que necessário, né? Deus está botando pessoas para que, ó, eu estou nesse cenário aqui. Não é para você falar, é para você abraçar, é para você cuidar, é para você instruir, é para você ouvir. Aleluia, Jesus. Tudo é para ser falado. Aleluia. E tem que ter cuidado. Meu computador foi. Jesus. E tem que ter cuidado com aquilo que se fala. Quer ver? Não é o que eu vou falar. É como eu vou falar. Vou te dar 2 exemplos aqui. Igreja morta. Outro exemplo. Meus irmãos, vocês já repararam que muitas das vezes o ambiente está um ambiente de morte? Qual dos dois de vocês se ofenderiam? O primeiro. Por quê? Mas eu não falei a mesma coisa? Foi o tom. Só que foi a maneira que eu falei que é diferente. E aí eu entro num cenário também. Olha, eu tenho que entrar. Eu entro num cenário aqui também, dentro dos lares. Por quê? Muitas das vezes, nós somos uma bênção aqui, ó. Na igreja, chegamos aqui, botamos a nossa melhor roupa, as mulheres colocam o melhor vestido, o sapatinho, faz o cabelo lindo, né? Fica aquela coisa, né? Cadê meu amor? Glória a Deus. A mais linda desse mundo tá ali atrás. Aí, muitas das vezes a gente, né, chega, é uma benção aqui. Quando vai falar, chega aqui, ó, vem cá. Você quer ver? Ó, muitas das vezes, isso daqui é real. Isso é real. Estou trazendo uma maneira mais extrovertida, mas isso é real. Você quer ver? Ó.
ele, ó. Todo crente quer se apresentar na igreja. Meu Deus. Aí, ele tá bonito, igual eu. Olha eu e você. Igual eu e você. Estamos bonitos. Aí, ó, vai chegar para falar para dar isso. Observa eu. Dá para falar com isso. Vamos embora. Meu irmão, que a graça alcance a fome. Meu irmão, estava ontem lá em casa e eu senti no meu coração assim de abençoar o irmão. Não precisa essa frescura toda. Tá entendendo, Gustavo? A pessoa se apresenta, até muda a maneira de falar. Agora pode sentar. Não, fica aqui. Aí, imagina o cenário dentro de casa. Ó, cenário dentro de casa. Aí, eu vou ter que ser a varona. Aí a varona tá lá. A varona tá lá. Aí, o marido tá olhando. O que você tá fazendo aí, sua doida? Vamos fazer isso daí logo, tem que sair, tem que fazer um monte de coisa, porque a vida tá assim, tá complicado. Gente, eu falo muito alto. Não, tá bom. Gente, ó, você tem que ser mais organizada, você é desleixada, você tem que fazer isso. O arroz tá queimando. O arroz tá queimado, mas você vai comer aquela panela de arroz lá, tudo queimado lá. A comida salgada. Ó, a comida tá salgada, você vai beber esse caldo salgado todinho. Tá glória. Varão dentro de casa. Varão dentro de casa. Aí chega na igreja aqui, ó. Meu irmão, meu pastor, necessidade de mim. Aqui. Dá uma salva de palmas para essa peça aqui. Aí chega, a pessoa chega na igreja, quer esboçar santidade, até a maneira de falar. Meu muda, Deus, a olha. voz engrossa, o peito estufa, né, mano? Na verdade, já viu o crente assim? Já viu o crente assim? Já viu? Até o peito estufa. Até o. Nada, ô presbítero. Até o modo de andar é diferente. Mas chega em casa, só o sangue do cordeiro. Só Jesus, né? Porque qualquer coisa que a mulher fala, o cara já está gritando com a mulher. Qualquer coisa. Ah, vale ou não vale aí, varão? Vale ou não vale aí, varão? Agora os varão vai falar assim: olha aí, pai, varão e varão, vai chegar a tua vez. Por que vai chegar a tua vez? Porque tem varão que é só o sangue do cordeiro. Ó, tem varão, meu Jesus. Tem varão que ela é tão terrível, que ela não deixa o cara nem viver. Meu Deus. Vou te dar um exemplo. O presbítero Valdeir está se arrumando para ir para a igreja. Posso te usar como exemplo? Diaconino. Ó, o presbítero, ele está sentado. Deu 6 horas. Aí diaconino, vai tomar banho, vai para a igreja. Aí ele está indo. Quando ele está indo, ele já arrumou tua roupa? Ó, já passou a camisa? Já arrumou o sapato? Ó, escova o dente, hein? Passa desodorante. Ela não deixa o rapaz nem raciocinar, gente. É mais uma mãe, né? É mais uma mãe do que a esposa. Ela não deixa o cara nem raciocinar direito. O rapaz ainda está pensando no banho. O homem está pensando no banho. Ela já está com a roupa vestida nele. E olha, entrou no banho. O rapaz não deu tempo nem de ligar o chuveiro. Sai desse chuveiro, eu tenho que entrar para tomar banho, Jesus. Ah, tem barulho aqui que é assim. Tem que estar banho na praia. Tá entendendo?
determinado para todas as coisas. É tanto para o varão quanto para a varoa. Mas por que você entrou nesse assunto, Eliasar? Aleluia. Por quê? Porque tanto o homem sendo esposo e tanto a mulher como esposa, eles podem sim fazer com que um ou outro entre em depressão. Você quer ver? Uma coisa que mata relacionamento, palavra dura no casamento, palavras chulas no casamento. O homem xingando a sua própria mulher, espraguejando a sua própria esposa. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. A esposa cometeu um erro. Que arroz? Salgou a comida. Salgou a comida. Cometeu um erro. Aí o rapaz, é igual eu falei, muitas das vezes não é o que fala, mas sim como falar as coisas. Certo? Ou seja, o rapaz que ele é mais broncudo, que ele acha que é o macho alfa, ele acha que manda em tudo, ele vai chegar e ele vai penalizar sua esposa em cima daquele erro. E aí que entra o detalhe. Por quê? Porque muitas das vezes ele já não está mais fazendo a sua função como marido. Ele já está deixando de lado alguns princípios referentes a casal. Ele já não está dando muita atenção para sua esposa. E isso geralmente acontece nesse cenário. Quando um vai afastando do outro dentro de casa. Acontece isso ou não? Sim! Você já viu que muitas das vezes, olha, eu já vi. Celular, ó, eu já vi pessoas falando que o marido estava dormindo no quarto e a esposa no sofá da sala. Quando a esposa é mais brava, ela dorme na cama do quarto. E o varão que dorme no sofá, né? Mas, Eita glória! olha o exemplo. De pessoas que estão na mesma casa, convivendo no mesmo cenário, Meu Deus, vivendo junto, vivendo uma vida a dois, só que ó, cada um está em um caminho distinto. Por quê? O que acontece para chegar a uma mulher que está dentro da sua casa com seu marido entrar em depressão? A mulher, ela vai por aquilo que ela ouve. O marido, ele vai por aquilo que ele vê. Ou seja, muitas das vezes a mulher errou, só que ela tem um pouquinho de compreensão. Mas o rapaz, ele já está tão acostumado a pegar e massacrar a esposa, que ela já está chegando num cenário de já não aguento mais. E aí, quando chega nesse cenário de já não aguento mais, o ambiente já não é mais o mesmo. E começa a ficar uma coisa distante. E o rapaz, por si só, como marido, ele deveria chegar na sua esposa e pedir perdão. E aí que entra o detalhe, porque o detalhe do remorso. Porque imagina, o rapaz já falou de diversas coisas na esposa, e ele vai para a sua cama, ou vai para o seu sofá, né? Não sei para onde que ele vai para a sua cama ou para o seu sofá, vai ficar no telefone, vai da hora ele vai dormir, vai chegar no outro dia de manhã, ele vai sair, vai trabalhar, depois vai chegar em casa, não vai falar com a esposa, vai tomar um café, vai pegar o telefone, vai sentar na cama de novo, vai ficar uma coisa rotineira. E a mulher, está onde? Está distante. E ela está pensando o quê? Esse abençoado, para não falar outra coisa, esse abençoado não me pediu perdão. Esse abençoado não veio falar comigo. Ou seja, eita glória! Um cenário de depressão dentro de casa. Por que eu falo isso? Você quer ver?
Um detalhe bem importante é o seguinte: a gente é acostumado a viver igual um caminhão caçamba. Como assim um caminhão caçamba? Quem aqui sabe o que é um caminhão caçamba? Todo mundo sabe o que é um caminhão caçamba? Sim. A gente está acostumado a viver igual um caminhão caçamba. Por quê? Aqui, ó, nossas costas é a caçamba, certo? Chegou a dor de um parente, joga nas costas. Chegou o problema de um amigo, joga nas costas. Chegou o problema da irmã, joga nas costas. Chegou o problema do casal, já está nas costas há muito tempo. Aí chegou o problema da igreja, joga nas costas. Meu Chegou a dificuldade do trabalho, joga nas costas. Ele tá se sentindo tão sobrecarregado que ele já chega e vai começar a andar em marcha lenta, porque o peso nas costas está muito grande. A gente é acostumado a pegar todas as dores de todas as pessoas e querer que nós venhamos ser o resolvedor da causa de todo mundo. Aleluia. Ou seja, se eu, muitas das vezes, não estou conseguindo resolver os problemas dentro da minha casa, eu vou pegar problemas dos outros, cara. Se muitas das vezes, olha, eu estou falando aqui de estrutura, certo? Por quê? Porque tem pessoas que ela tem estrutura realmente para conviver com esse tipo de situação. De alguém chegar para você, pedir um apoio, pedir uma ajuda e você conseguir ajudar. Ou seja, você está bem estruturado para ajudar. Mas uma pessoa que não tem estrutura quer ficar pegando problemas dos outros, pega problema do irmão, do filho, da esposa, do esposo, de não sei quem, do trabalho, do irmão que mora lá na Argentina, nos Estados Unidos, e quer pegar nas costas, já tem boleto, já tem as coisas, né? Já tem as lutas diárias que ele passa. Vai chegar um momento que ele não vai suportar essa carga. Não vai suportar. Porque tem carga que Deus nos dá, mas tem carga que a gente mesmo quer pegar pra gente. Aleluia, Deus. Aí o que acontece? Você não vai se suportar. Ou seja, saiba primeiro, aprenda primeiro a lidar com as suas cargas para você conseguir ajudar a descarregar as cargas dos outros. Aprenda primeiro a estar descarregando as suas emoções para depois você ajudar outras pessoas a descarregarem as emoções dela. Você quer ver um detalhe? Minha esposa está ali que ela não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo, você pode falar, tá bom? A maioria das pessoas que me conheceram, é muito assim. A pessoa me conheceu, passa uma semana, começa a contar tudo da vida dela para mim. Exemplo, começa a contar tudo. Aí eu olho assim e falo, gente, será realmente que eu estou preparado para isso? Não. As pessoas pegam uma confiança em mim muito grande. Graças a Deus por isso. Continue assim, em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Não porque eu sou bom e eu nem quero ser. E eu acho até que eu não sou. Mas a confiança que você passa, a estrutura que você passa, através do seu falar, através do seu comunicar, dá a entender a pessoa que ela pode confiar em você. Primeiro, confia em você porque você é homem de Deus. Aleluia! E segundo, que você tem bagagem, que você tem experiência para ajudar essa pessoa. Agora, se você chega em um cenário que você não tem bagagem, que você não tem conhecimento, que você não tem estrutura para ajudar essa pessoa, sabe qual é o melhor remédio que eu vou te dar agora? Isso é um remédio para você. Ou você indica para pessoas que você conhece que está estruturada, ou indica um psicólogo. Você quer ver uma coisa? Tem um monte de gente que não é psicólogo e quer se passar por psicólogo. Meu Deus. Não entende nada de ser humano, às vezes não entende nem nada dele mesmo, mas ele quer ser proativo, ele quer chegar mais. Gente, entenda uma coisa: quando se fala de ser humano, não se pode brincar.
Não se pode levar as Aleluia! coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque além de ser um ser humano, tem sentimentos ali. Aleluia! Ou seja, se tem sentimento, também tem dor, tem culpa, tem desespero, tem desesperança. Alguém pode. Dá uma glória aí. Glória a Deus! Ou seja, nós entramos aqui em um cenário de depressão, que é o quê? O que é a depressão? Tristeza profunda, amém? Quem chegou para você sabe o que é a depressão? A depressão, ela é uma tristeza profunda que ela atinge o ser humano na maior parte do dia por diversos períodos. Por que na maior parte do dia? Porque nem toda 24 horas do dia a pessoa vai estar com o seu pensamento interligado a isso. Pode ter fração de minutos que ela pode até se sentir bem, só que depois desses minutos vai voltar à tona tudinho. Aleluia! E aí eu quero entrar aqui nos sintomas psicológicos sobre a depressão. Que sintoma é esse? O primeiro que eu vou falar aqui, eu acho que os irmãos vão até rir. Posso falar? Não posso ser com ele mais. Eita, Jesus. Isso aí não é nada. Primeiro sintoma psicológico sobre depressão: apetite desregulado. Tá desregulado esse apetite aí. Deixa eu Só que, eita Jesus. Só que esse apetite desregulado, ele é diferente, tá? Esse apetite aqui, ele é diferente. Como é esse apetite desregulado? Ele é dessa forma. Que hora que é o café da manhã? Meio-dia, pastor. Café da manhã? Eita. almoço 4 horas. 9 horas da manhã? Eita, Jesus. Então vamos lá. O horário do café da manhã é 9 horas. Dizendo, 9 horas. O almoço, o mais tarde aí, é 1 hora da tarde. O café da tarde, mais tardar 6 horas, certo? E a janta, mais tardar 9 horas. O que é esse apetite desregulado aqui? É a pessoa que acorda de manhã, ela pode acordar 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã. Ela só vai tomar café da manhã 3 horas da tarde. E o almoço? O almoço dela é a janta. E muitas das vezes nem janta. Por quê? Porque ela perde, muitas das vezes, o apetite. Certo? Então fica desregulado. Tem dia que ela toma café da manhã, sim, 8 horas. Mas tem outro dia que é 3 horas. Tem outro dia que é 2 horas. Tem outro dia que o almoço dela é a janta. Só não pode ser a janta o café da manhã, né? Mas tem gente que faz a janta o café da manhã, sabia? Quando eu ia lá na roça, a gente comia, né? Aquele cuscuz com ovo, com bacon, logo pela manhã. Ou seja, a nossa janta, muitas das vezes, virava o café da manhã também. Só que esse apetite aqui é diferente, tá? Esse apetite aqui, desregulado, ele é dessa forma. Se eu tenho, se o normal, se eu tomar café 8 horas, eu passo a tomar 3. Se o normal de eu almoçar vamos lá, meio-dia, eu almoço com 7 horas, 8 horas da noite. Ou seja, fica desregulado, tá? Outro sintoma: insegurança, pessimismo, irritabilidade. Vou falar desses 3. Insegurança. O que é insegurança? Você já viu uma pessoa insegura? Você já viu uma pessoa insegura? Eu vou te dar aqui um exemplo de insegurança.
Vem cá, diamantes. Carlinhos. Eita, glória. Vai derrubar na Diamantes, coloca a mão no meu bolso. Olha, ele pensou antes de votar. Ele olhou primeiro, já viu você. Não estou dizendo que ele está em situação, tá? Só um exemplo. Só um exemplo, tá? Obrigado. Tira a mão do bolso. Por exemplo, ele quase pegou o filho. Tá? Exemplo, insegurança. Eu estou meio inseguro de pegar tal cargo na igreja. Por quê? Porque tal cargo exige muito de mim. E eu acho que eu não sou capaz para estar atuando nesse cargo. Eu sou o quê? Uma pessoa insegura. Outro exemplo, o presbítero Valdeir. Ele é supervisor. Aí saiu uma vaga de líder lá na empresa dele. Ele está vendo um rapaz. Está vendo um rapaz que está se destacando. Ele vai olhar, vai chegar para o rapaz e vai falar: olha, eu quero colocar você como líder. Aí ele vai olhar para o presbítero e vai falar: eu não sei se eu consigo. É o quê? Ele está inseguro. Ele está inseguro para esse tipo de situação. E o que a insegurança ela tem a ver com a depressão? Porque nós estamos falando de sentimentos. A insegurança, vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas que sofrem de depressão, ela não confia, muito raro ela confiar em alguém. É muito raro ela confiar numa pessoa. Você quer ver? É muito raro ela contar algo da vida dela para alguém. Por quê? Porque ela mesma já está dizendo assim: poxa, se eu falar para ela vai me ajudar? Ou seja, é uma insegurança que ela tem de que eu vou passar meu sofrimento para a pessoa, mas eu sei que essa pessoa não vai me ajudar. Às vezes a pessoa pode até ajudar ela, só que para ela mesma, não tem alguém que ajude. Para ela mesma, não tem ninguém que possa ajudar ela a sair dessa situação. Ou seja, ela está insegura por isso. Ela está insegura no relacionamento. Ela está insegura, às vezes até com a intimidade com Deus. Você sabia que a insegurança também, ela vai estar afetando ali? Por quê? Porque eu não sei se eu estou firme, se eu não estou, eu não sei se eu estou forte para aguentar essas pancadas, se eu não estou. É uma pessoa insegura. E a insegurança, ela vai trazer com ela o pessimismo. O que é o pessimismo? Você já viu uma pessoa pessimista? É ruim, né? Já falar de pessoa pessimista.